Uma jovem desaparece do estacionamento de um hospital. Incontáveis pistas surgem. Um ritual, um caso com um sacerdote, vítima casual de um predador sexual, objeto de desejo de um ex-colega de escola. Muitas linhas de investigação a seguir, talvez até demais. Essa é a história de Lydia Machi. Oi, gente! Estamos em Varese, noroeste italiano, quase na fronteira com a Suíça. A cidade conta com mais ou menos 80 mil habitantes e é conhecida como a cidade-jardim, graças à grande presença de praças, parques e jardins públicos. E é ali, em 1966, que nasce a nossa protagonista. Lydia Machi é uma jovem de 21 anos, muito ativa, extrovertida e religiosa. E é também uma participante ativa de um movimento chamado Comunhão e Liberação, ou simplesmente CL. Um movimento católico fundado pelo padre Luigi Giussani, em 1954, no ambiente estudantil milanês. Caracteriza-se por colocar a mensagem da fé cristã como fundamento de todos os aspectos da vida. O movimento está envolvido em causas sociais e assistenciais, no empreendedorismo, na gestão de escolas privadas e em projetos de caridade. Os jovens afiliados, como Lydia, fazem muitas atividades como escoteiros do movimento. Lydia é também estudante de Direito na Universidade de Milão, então ela vive entre as duas cidades, Milão e Varese, onde moram seus pais, que distam mais ou menos 60 quilômetros uma da outra. Como eu disse, ela é muito ativa e, além da universidade e dos seus compromissos com a CL, ela ainda nada, esquia, joga vôlei e gosta muito de escrever. Ela é conhecida por escrever sempre e por toda parte. Ela preenche cadernos, agendas, diários, envia bilhetes, cartas. Até a cabeceira da cama dela é coberta por coisas que ela escreveu. Lydia é muito próxima de seus pais, Paula e Giorgio Machi. Ela também tem muitos amigos e é muito dedicada a eles. E é por isso que a nossa história começa no dia 5 de janeiro de 1987, uma segunda-feira, que é quando Lydia decide visitar uma sua amiga, chamada Paula, num hospital, em decorrência de um acidente de carro. Lydia está na casa dos pais, em Varese, quando por volta das 7 da noite, ela sai com o carro do pai em direção ao hospital de Titilio, uma cidadezinha de 4 mil habitantes que faz fronteira com Varese. O carro está com a gasolina na reserva, mas ela acredita que consiga fazer o trajeto de ir e voltar, porque o hospital é realmente bem pertinho. Lydia diz para os pais que ela não vai demorar, que ela vai estar em casa para o horário do jantar por volta das 8 horas, e o pai dá para ela dinheiro para abastecer se for necessário, caso precise. A visita à amiga dura até as 8h10, horário em que se encerra o horário de visitas do hospital. E às 9 da noite os pais já estão preocupados. Lydia não chegou em casa e nem deu notícias. A Lydia sai muito, ela tem muitos compromissos, ela tem muitos amigos, mas por isso mesmo, ela sempre avisa os pais. Ela faz questão de avisar qualquer mudança de planos ou atrasos. Às 10 horas da noite, os pais já estão desesperados. Eles passaram a última hora ligando para os amigos da filha, para hospitais, para a polícia estradal para ver se tinha algum registro de acidente na região. Sem nenhuma pista, Giorgio, o pai de Lydia, decide dirigir até o hospital, onde ela foi visitar Paula. E ali ele se certifica que o seu carro, o Panda vermelho, que Lydia estava dirigindo, não está mais no estacionamento. Giorgio consegue também falar com uma amiga internada, e ela diz que Lydia saiu dali às 8h10, já apressada, dizendo que queria chegar logo em casa para jantar com os pais, que tinham acabado de voltar de viagem. E o desespero dos pais se transforma em pânico. São já 11 da noite e Giorgio está dirigindo, dando voltas por toda a região. Ele dirige por horas. São quase 3 da manhã quando ele finalmente volta para casa, mas sem nenhum sinal da filha. Mas os pais não vão dormir. Além de contatar a polícia para fazer o registro do desaparecimento, eles também começam a contatar o maior número de pessoas possível. E assim que o sol nasce, na manhã de 6 de janeiro, mais de 100 pessoas, entre amigos de Lydia, parentes e escoteiros do grupo Comunhão e Liberação, estão já reunidos, divididos em 30 grupos para começar as buscas. As buscas continuam durante todo o dia e a noite, mas infelizmente sem pistas continuam também no dia seguinte, 7 de janeiro, quando um dos grupos, formado por 3 amigos de Lydia, está caminhando num bosque, o Sas Pini de Titilio, que fica a mais ou menos 2 quilômetros do hospital. Aproximadamente às 10h25 da manhã, os 3 estão percorrendo uma estradinha de terra que leva até uma gruta dentro do bosque mesmo. E é quando eles veem um Fiat Panda vermelho, o carro que Lydia estava dirigindo quando desapareceu. Os 2 rapazes do grupo entendem tudo, eles trocam um olhar e em frações de segundos eles decidem sair dali. É que a outra integrante do grupo é uma das amigas mais próximas de Lydia. E infelizmente eles sabem que tem uma boa chance do que o que eles vão encontrar naquele carro seja uma experiência muito traumática para ela.
Eles então convencem a amiga de que é melhor chamar a polícia e não se aproximar para não comprometer a cena do crime. E os policiais, que também estavam conduzindo buscas não muito distante dali, chegam em minutos. Por sorte, os 3 amigos que encontraram o carro o viram só de um lado, eles não giraram, porque os policiais que fizeram isso encontraram ali o corpo de Lídia, deitada de barriga para baixo e coberta por um pedaço de papelão. E ainda bem que a sua cara amiga não se aproximou do carro, porque Lídia foi morta com 29 facadas, distribuídas por toda parte: mãos, pescoço, tórax, coxa, costas. A cena do crime começa então imediatamente a ser analisada. E aquele local não era desconhecido para a polícia. Era um local de despejo clandestino, de encontros com prostitutas e de vendas de substâncias ilegais. E fica óbvio para a polícia que aquela ali é uma das cenas do crime, porque Lídia não foi morta ali. Na cena não tinha sangue suficiente, além de nas próprias feridas de Lídia, e um pouco de sangue no banco traseiro do carro, mas não o suficiente para que o crime tenha sido cometido ali. A polícia nota também que as chaves estão ainda na ignição, os faróis estão acesos, a porta do lado do passageiro está escancarada e o combustível continua na reserva, mas mais ou menos como quando ela saiu de casa, não mudou muito. Ela não rodou muito com o carro. Bom, a bolsa de Lídia estava ainda no carro e no bolso da calça dela estava ainda a nota que o pai tinha dado para ela colocar gasolina se fosse necessário. Isso parecia excluir a possibilidade de um roubo que tenha terminado mal. As roupas que Lídia vestia eram as mesmas de quando ela tinha saído de casa. Era uma jaqueta, uma calça jeans desbotada e botas de cano alto de couro. Mas a família imediatamente notou uma coisa. Lídia usava a calça sempre cobrindo as botas, sem exceção. E ali ela foi encontrada com as botas sobre a calça. Um outro detalhe também é que ela estava com uma meia calça por causa do frio, embaixo da calça dela, e essa meia calça estava no avesso. Obviamente, Lídia tinha se desvestido ou alguém tinha tirado a roupa dela. E o fato das botas estarem por cima da calça indicava que provavelmente não tinha sido ela a colocar a roupa novamente. Restava saber se tinha ocorrido um encontro íntimo forçado ou consensual. E foi confirmado que o ato aconteceu entre 30 minutos até 3 horas antes da sua morte. E foi encontrado líquido seminal no corpo dela. E a autópsia também confirmou que nesse encontro, Lídia tinha perdido sua virgindade. Para as pessoas que conheciam Lídia, não existia outra possibilidade além de um abuso. Lídia era muito religiosa, tinha valores muito rígidos e nunca teria decidido perder sua virgindade antes do casamento. Especialmente nessas condições, sem estar num relacionamento estável com alguém. As investigações então começam sem excluir nenhuma dessas teorias. E a polícia começa por tentar reconstruir o último dia de Lídia, o dia 5 de janeiro, e os dias anteriores. As festas de Ano Novo tinham acabado de terminar e foi a primeira vez que a família Mack passou separada. Os pais de Lídia e seu irmãozinho mais novo, de apenas 10 meses, passaram na montanha. A irmã de Lídia passou também na montanha, mas com seus amigos, e Lídia passou com o grupo de comunhão e liberação. Eles participam todos de uma festa de Réveillon no dia 31 e no dia 1º de janeiro seguem juntos para Assis, para participar de uma excursão espiritual. Lídia então volta para casa dos pais, porque ainda estava de férias, no dia 4 de janeiro, acompanhada por uma amiga. E as duas passam ali juntas, sozinhas, a noite do dia 4 para o dia 5 de janeiro, já que a família de Lídia não tinha ainda voltado. A maior parte do dia 5, Lídia passa estudando, depois que a sua amiga vai embora. Mas ela não passa muito tempo sozinha, porque a sua avó vem visitá-la. E a única coisa diferente que a avó notou foi que Lídia fez e recebeu algumas ligações telefônicas naquela tarde, mas ela não sabe dizer com quem a moça falou. Uma outra coisa que a avó lembrou também foi que Lídia disse que queria visitar a amiga Paula, que tinha derrapado na neve com o carro e sofrido um acidente, e estava internada no hospital. Mas como Lídia não tinha um carro próprio, ela teria que esperar até o dia que os pais voltassem de viagem, que seria no dia seguinte. A avó pensou que talvez as ligações fosse para tentar conseguir uma carona para fazer a visita. E uma outra informação sobre o dia de Lídia antes do crime foi um avistamento dela. Ela foi vista numa estação de trem, a que ficava mais perto da sua casa, em Casbeno, olhando o quadro com os horários dos trens. Mas sabemos que ela não demorou muito ali porque às 18h40 ela já estava em casa, que foi quando seus pais chegaram. Ela ficou surpresa em vê-los e contente porque poderia agora usar o carro para ir visitar a amiga no hospital. Não encontrando num primeiro momento alguém na vida de Lídia que pudesse ser um suspeito do crime, a polícia começa a trabalhar com a hipótese de um criminoso, de talvez um dependente tóxico que tivesse pedido uma carona para ela, alguém que ela conhecesse com o seu trabalho em comunhão e liberação. Mas a família considera quase impossível essa opção. Lídia é muito generosa sim, mas ela também é extremamente cuidadosa. Ela nunca daria carona para uma pessoa que ela não conhece muito bem e em quem ela confiasse. Resta então a opção de que alguém tenha forçado sua entrada no carro e depois agredido ela. A polícia então começa a recolher depoimentos de pessoas que estavam naquela noite do dia 5
5 de janeiro no hospital. E eles encontram uma moça de 26 anos que também estava ali visitando um paciente. E ela diz que tinha um homem muito estranho rodando ali pelo estacionamento. E quando ela estava caminhando para o seu carro, ele veio claramente em direção a ela. Ela se apressou, quase correndo, conseguiu entrar no carro, mas ele se agarrou no espelhinho do carro. Mas ela conseguiu fechar a porta do carro e partiu o mais depressa que conseguiu. E a reforçar essa teoria foi o depoimento de uma pessoa que trabalhava no hospital e 2 dias depois do crime, no dia 7 de janeiro, diz que deu carona para um homem muito estranho, de 25 anos mais ou menos, com cabelos pretos e curtos. Esse homem, assim que entrou no carro, começou a agir de uma maneira um pouco suspeita. Ele disse que ele estava sob efeito de substâncias e tinha marcas vermelhas que pareciam de sangue na altura dos joelhos. E um segundo funcionário do hospital, no dia 9 de janeiro, diz ter visto um homem no estacionamento que parecia corresponder com a descrição. O tal rapaz estava girando pelo estacionamento, visivelmente nervoso e com uma das mãos sempre no bolso, aparentemente ocultando uma arma. A polícia infelizmente não encontra imediatamente esse rapaz, mas deixa todos no hospital em alerta caso ele reapareça. E enquanto isso, os investigadores estão tentando conhecer melhor a vida de Lídia, quem ela era. E eles estão se aproveitando da grande quantidade de material escrito por ela para tentar saber de alguma coisa que talvez ela não tenha confidenciado a ninguém. E realmente encontram. Eles encontram uma carta escrita por ela falando de um grande tormento emocional, de um amor impossível. Mas a carta não dá nenhuma indicação da identidade da pessoa amada. E falando em carta, algo realmente estranho acontece. Uma carta é entregue na casa da família Mack. O título da carta é Na Morte de uma Amiga, e os pais de Lídia têm certeza absoluta que quem escreveu foi o assassino da filha. O conteúdo da carta é uma espécie de delírio religioso, contém diversas menções à Bíblia e uma comparação entre a morte de Cristo e a de Lídia, defendendo sua virgindade. E como assinatura tem apenas um símbolo desconhecido. Essa carta chegou na casa dos pais de Lídia no dia 9 de janeiro, no dia do seu funeral, apenas 4 dias depois da sua morte. Muito cedo para que seja obra de um mitômano que queria atenção e leu sobre o caso nos jornais. O caso não tinha se tornado tanto de conhecimento público ainda. Pouquíssimas notícias tinham sido publicadas e mesmo essas não muito detalhadas. E como consequência do recebimento dessa carta, a polícia então se voltou para o âmbito religioso, que era um âmbito em que Lídia era muito frequente. E com certeza a pessoa que tinha escrito a carta era uma pessoa com um grande conhecimento religioso. Com isso em mente, a polícia começa a entrevistar os amigos de Lídia da igreja e os companheiros de comunhão e liberação. E finalmente chegam a um suspeito. E a polícia acredita tanto nessa teoria que imediatamente coloca o seu nome no registro oficial de suspeitos. Se trata de Dom Antônio Costabile, um sacerdote de 38 anos, responsável pelo oratório onde Lídia se encontra com seu grupo de escoteiros. Ele também foi uma das primeiras pessoas a chegar no local quando o corpo de Lídia foi encontrado. Foi Dom Antônio que deu a bênção ao corpo torturado da jovem. E o primeiro interrogatório oficial dele aconteceu 12 dias depois do crime, no dia 17 de janeiro. E logo de início, o seu álibi não pareceu tão convincente. Ele disse que na noite do dia 5, depois do jantar, passou o resto da noite em sua casa, adjacente ao oratório, escrevendo um sermão. Ele fez isso até mais ou menos meia-noite quando foi dormir. Mas bem 3 outros sacerdotes e um professor de religião disseram que naquela noite estiveram com ele para uma reunião. E não foi apenas esse problema do álibi a incriminar ele. Uma pessoa próxima a ele acabou dizendo para a polícia que ele possuía uma faca de escoteiro. E isso era interessante para a polícia porque esse tipo de faca era uma das opções que podia ser compatível com as feridas de Lídia. Dom Antônio confirmou que tinha realmente essa faca, mas quando a polícia pediu para ele trazer na delegacia, ele disse que tinha perdido. E paralelamente, os investigadores ainda estão procurando a cena original do crime, onde Lídia foi esfaqueada. E eles fizeram isso fazendo um raio de 10 quilômetros em torno do hospital. E eles chegaram a esse número calculando a quantidade que sobrou de gasolina no carro que Lídia estava dirigindo. Coisa interessante para eles foi que dentro desse raio estava a região onde Dom Antônio costumava levar o grupo de escoteiros, incluindo Lídia. Então a polícia decide levar o sacerdote até esse local para ver a reação dele. E assim que sai do carro, ele se sente mal. O que obviamente não é uma prova de culpa. Ele podia estar estressado pela situação ali naquele momento, mas com certeza é uma coisa que poderia ser considerada suspeita. E foi. E assim que esse fato e o fato de que ele era considerado um suspeito se tornou de domínio público, as pessoas imediatamente começaram a hipotizar um relacionamento íntimo entre ele e Lídia, o que encaixaria perfeitamente com a carta encontrada no quarto dela, falando de um amor impossível. Mas além dessas pistas circunstanciais, nada de mais definitivo foi encontrado contra Dom Antônio, apesar dele continuar registrado como suspeito. E assim as investigações permanecem sem muitas novidades até o mês de novembro de 1987, 11 meses depois do crime. Naquele período, na televisão italiana, tinha um programa muito popular chamado Giallo,
que significa amarelo, e é também como os italianos chamam histórias criminais. São chamados assim desde a década de 30, porque geralmente os livros desse gênero eram publicados com uma capinha amarela. De qualquer maneira, esse programa, que tratava de crimes e mistérios, deu um belo empurrão nas investigações. O apresentador, no episódio dedicado ao caso de Lídia, lança um desafio à população de Varese. Nós estamos no ano de 87 e as análises de DNA estão ainda bem no início, mas apenas alguns meses antes, na Inglaterra, uma cidadezinha inteira tinha dado amostras do DNA para ser comparado com aquele encontrado na cena do crime onde 2 meninas tinham sido abusadas e mortas. E naquele caso, o responsável tinha sido encontrado e uma outra pessoa que estava presa por causa do crime tinha sido libertado. A opinião geral era que essa novidade, o DNA, fazia milagres na resolução de crimes. Então foi exatamente essa a proposta lançada pelo programa. Varese, vocês estão dispostos a doar sangue pela justiça? E um juiz realmente acaba ordenando a retirada de sangue, não de toda Varese, mas de Dom Antônio e outras 3 pessoas. Se trata de um estudante que tinha estudado no 2º grau com Lídia, de um ex-presidiário que foi condenado por crimes sexuais e de um técnico especializado que morava ali em Varese e que foi acusado por uma outra pessoa que não foi identificada. O sangue então é enviado para a Inglaterra para ser comparado com o líquido seminal encontrado no corpo de Lídia. E como naquele período as análises eram muito mais lentas, chegou a demorar quase 6 meses para os resultados ficarem prontos. E quando eles chegaram, eles eram realmente frustrantes. A quantidade de material encontrado no corpo de Lídia não tinha sido suficiente com a tecnologia da época para resultados definitivos. Ou seja, não deu para confirmar nem a culpa nem a inocência dos 4 analisados. Restava continuar investigando. A polícia então vai até a casa do técnico especializado e ali ele encontra diversos livros de magia e objetos esotéricos, incluindo um livro que cita sobre um ritual que inclui 29 facadas. Mas além disso, e do fato que alguém tinha acusado ele, nada de mais interessante sobre ele foi encontrado, nada mais que ligasse ele ao caso. Mas tanto ele quanto os outros 3 investigados não são tirados da lista de suspeitos. E esse homem, ao descobrir que tem uma doença terminal, vai até um juiz e pede para ou ser exonerado ou ser acusado formalmente pelo homicídio de Lídia. O juiz então tira ele da lista de suspeitos e o homem acaba morrendo 4 dias depois, em decorrência da sua doença. Foram investigados também o ex-colega de escola de Lídia e o ex-presidiário, mas também não foi encontrado nada que os ligasse ao crime. E como o sacerdote já tinha sido investigado sem muito sucesso, a investigação do crime contra Lídia chega a um ponto morto. E permanece assim por diversos anos, até novembro de 1993, quase 7 anos depois do crime, que é quando uma segunda carta chega. Essa endereçada a Achille Serra, que no período era o chefe da polícia de Milão, que era a capital da região da Lombardia, onde se encontra também Varese. E a carta ligava o homicídio de Lídia a um outro que ocorreu 16 anos antes. Se tratava de um crime que aconteceu em 1971, em Milão, quando uma ex-estudante de 26 anos, Simonetta Franco, foi encontrada morta no banheiro da Universidade Católica, onde ela tinha estudado. Um caso muito conhecido na Itália e ainda um mistério sem solução. A carta dá culpa pelo crime acontecido na Universidade Católica a um sacerdote, que naquele ano de 93 deveria estar com aproximadamente 50 anos. E acrescenta também que o tal sacerdote tinha alguma coisa a ver com o crime contra Lídia. Mas nenhuma outra pista sobre a identidade desse suposto culpado foi revelada. E a polícia não conseguiu de maneira nenhuma ligar os 2 casos. Essa pista então é rapidamente arquivada, e pouco tempo depois é arquivada também a investigação, sem solução. E o caso permanece arquivado por bem 20 anos, até 2013. E para não nos perdermos, vamos começar essa nova parte das investigações com um resumo do dia do crime. É o dia 5 de janeiro de 1987 e Lídia quer ir ao hospital visitar uma sua amiga, também escoteira de Comunhão e Liberação, que sofreu um acidente de carro. Ela vai com o carro dos pais que acabaram de voltar de férias até o hospital de Titilio e assim que termina o horário de visitas, ela sai da estrutura e desaparece. 2 semanas depois, ela é encontrada sem vida numa estradinha dentro de um bosque, a apenas 700 metros do hospital. Acredita-se que a pessoa que levou Lídia até ali conhecia bem o bosque, porque era uma noite muito escura e fria e a pessoa, depois de cometer o crime, foi embora a pé, provavelmente. Colaborando também com essa teoria, tem o fato de que ali onde o carro foi encontrado, iniciava uma estradinha, uma espécie de trilha, um caminho que levava até a estação de trem da cidade. O assassino teria então estacionado ali premeditadamente e depois de cometer o crime teria fugido até a estação. Tudo que os investigadores têm são esse resumo da noite do crime, formado mais por hipótese do que por fatos, e alguns suspeitos, mas já descartados. Mas então, por que o caso foi reaberto? Porque na mira dos investigadores foi colocado Giuseppe Piccomolo.
Ele é um homem de 58 anos, pintor de paredes aposentado e já famoso em toda a Itália desde 2009, 4 anos antes, quando foi acusado de um crime brutal. Era o dia 6 de novembro de 2009, quando o corpo de Carla Molinari foi encontrado dentro da casa de Piccomolo. Ela era uma senhora de 82 anos que foi morta com 22 facadas e mais um corte muito profundo na garganta. Além disso, o assassino também cortou fora suas mãos e levou com ele. Mas se as investigações sobre a morte de Lídia tinham sido arquivadas, como Piccomolo foi conectado ao caso? Bom, durante o julgamento dele pela morte de Carla Molinari, suas 2 filhas de 37 e 39 anos foram testemunhas a favor da acusação. Elas contam sobre como o pai foi sempre violento e abusava delas desde muito pequenas. Elas contam de diversos episódios em que ele as ameaçou com facas e que ele também confessou ter matado Carla Molinari e Lidia Macchi, num bosque muito perto da casa deles. A polícia então começa a investigar Piccomolo e descobre que ele estava realmente morando em uma cidadezinha que faz fronteira com o bosque onde o corpo de Lídia foi encontrado na época do crime. E em 1987, quando o crime aconteceu, ele também era muito parecido fisicamente com o retrato falado da pessoa que ficava girando o estacionamento do hospital. E assim que 2 anos depois do depoimento das filhas de Piccomolo, o caso de Lidia Macchi é reaberto. Uma coisa mais fácil e mais segura seria comparar o DNA dele com o líquido seminal encontrado no corpo de Lídia. Mas infelizmente essa amostra e outras provas do caso tinham sido destruídas no ano de 2000. Isso numa tentativa de abrir mais espaço nos arquivos. Então eles acabaram destruindo as provas consideradas menos importantes, que não faz nenhum sentido, por várias razões. Mas a perícia não desistiu e no colarinho da jaqueta que Lídia estava usando foi encontrada uma amostra de DNA suficiente para ser analisada. Mas essa amostra não era compatível com Piccomolo e ele foi inocentado do crime contra Lídia. Mas pelo caso de Carla Molinari, ele recebeu prisão perpétua e enquanto cumpria sua pena, ele foi julgado novamente e recebeu uma segunda pena de prisão perpétua por ter matado também sua esposa, antes mesmo do assassinato de Carla Molinari. O caso de Lídia então continua aberto, mas sem mais pistas para seguir. Até que um ano depois, já em 2015, a polícia inicia uma nova linha de investigação, mas baseada numa velha prova. Aquela carta, a primeira, recebida no dia do funeral de Lídia, com o título de Na Morte de uma Amiga. Uma carta enigmática, de difícil interpretação, que tinha permanecido por todos aqueles anos sem que o seu autor tivesse sido identificado. Acontece que, em ocasião da reabertura do caso de Lídia, por causa das acusações contra Piccomolo, diversos jornais publicaram novamente notícias sobre o caso. E um desses artigos de jornal incluiu uma foto dessa tal carta. E uma senhora que viu esse artigo liga imediatamente para a polícia dizendo que reconhece a caligrafia naquela carta. Ela tinha certeza que pertencia a um seu ex-colega de escola, chamado Stefano Binda. Stefano Binda tinha feito o 2º grau na mesma escola que essa senhora e Lídia. Além disso, por mais de um ano, Stefano também fez parte do mesmo grupo de Lídia de Comunhão e Liberação. Stefano está então com 47 anos. Ele é formado em filosofia, uma pessoa muito culta e possui uma linguagem bastante refinada. Ele trabalha como professor substituto. E é já a segunda pessoa, ex-colega de escola de Lídia, considerada suspeita nesse caso. O outro foi um dos 4 que teve o seu DNA testado contra o líquido seminal, mas não deu em nada. E um dos primeiros passos da polícia foi inspecionar a casa em que ele morava, com a mãe e uma irmã. Foi encontrada então uma agenda, onde ele tinha escrito uma frase bastante suspeita, era uma espécie de bilhete para ele mesmo. Caro Stefano, você se ferrou. Alguém poderia arrancar teus olhos, ou você mesmo poderia arrancá-los. Mas o que você viu, você viu. Stefano é um assassino bárbaro. Essa frase tinha sido escrita pouquíssimos dias depois da morte de Lídia. A polícia começou a explorar diversas hipóteses. Stefano talvez fosse o tal amor impossível de Lídia por algum motivo, ou talvez ele desejasse um relacionamento com ela, mas não fosse correspondido. E as opções em relação à frase escrita por ele são 2, basicamente, opostas uma à outra. Ou aquilo é uma confissão, ou aquilo não tem nada a ver com o caso. Mas fato está que essas são as únicas provas contra ele, todas extremamente circunstanciais, não tem nada de concreto. E mesmo assim, em janeiro de 2016, quase 30 anos depois do crime contra Lídia, Stefano Binda tem a sua prisão provisória decretada. Bom, Stefano se declara inocente e diz que durante toda aquela semana, em 1987, quando Lídia foi morta, ele estava viajando com alguns seus amigos nas montanhas de Pragelato, que fica a 250 quilômetros de Varese. Mas a coisa mais interessante para a polícia foi que eles conseguiram falar com todos os participantes daquela viagem. E eles se lembravam um dos outros, mas apenas um deles se lembra que Stefano participou da viagem. Mas isso foi tudo que foi encontrado contra Stefano até aquele momento. E apesar disso, apesar dessas provas serem só circunstanciais, 30 anos depois do crime contra Lídia, em 2016, foi decretada
decretada a prisão provisória dele. Como a polícia não tinha mais as amostras de líquido seminal para comparar com o DNA dele, a polícia decidiu então resumar o cadáver de Lídia. E eles encontraram, na região do pubis, 4 pelos que não pertenciam a ela. A análise foi feita e os pelos não pertenciam a Stefano Binda. Já os peritos em grafologia, eles acreditavam sim que tinha sido Stefano a escrever aquela carta. Na época do crime, não foi encontrado nenhum traço de DNA nessa carta capaz de ser analisado. Mas com a tecnologia de 2016, foi encontrado sim o DNA de uma pessoa desconhecida. Mas nem esse DNA também pertencia a Stefano. Mas os peritos grafólogos continuaram a dizer que tinham certeza sim que tinha sido escrito por ele. Ele provavelmente tinha usado luvas e não tinha sido ele a usar a saliva para fechar o envelope. Para eles, a opção mais provável para ter sido encontrado esse outro DNA na carta é a contaminação. Afinal, já tinham se passado 30 anos do crime. A tese da acusação, então, seria a seguinte. Stefano encontrou Lídia no estacionamento do hospital naquele dia e os dois dirigiram juntos até o bosque. Chegando ali, ele a forçou a ter relações com ela. Depois disso, em pânico, talvez com medo de ser acusado pela violência, ele acabou esfaqueando ela até a morte. Então, em abril de 2018, Stefano Binda foi considerado culpado e recebeu prisão perpétua pela morte de Lídia Macchi. A defesa, obviamente, recorreu a um processo de apelo e nesse processo eles trazem principalmente uma testemunha, um advogado, Pier Giorgio Vittorini, que disse que uma pessoa o tinha procurado dizendo ser o autor da carta. Essa pessoa declarou não conhecer Lídia, não ter nada a ver com o crime e que escreveu a carta como um protesto contra a morte injusta da moça. Bom, o juiz levou em conta esse depoimento do advogado e o fato de que as provas contra Stefano eram, no fim, só circunstanciais. Como as palavras enigmáticas dele numa agenda, o fato que os amigos talvez não tenham se lembrado dele durante a viagem e o estudo da sua caligrafia. Então, em 2019, termina o processo de apelo e, como resultado, Stefano Binda é completamente absolvido do crime. Ele foi, então, definitivamente solto, depois de já 3 anos e meio encarcerado. Muitos acreditam, olhando para trás, para o histórico desse caso, que as investigações foram, propositalmente ou não, despistadas mais de uma vez. Foram tantos suspeitos e pistas completamente diferentes um dos outros que levaram a polícia, quando estava seguindo uma pista específica, a abandonar todo o resto. Um exemplo disso, considerada a teoria também mais provável para a resolução do caso, é aquele homem que foi visto por mais de 3 testemunhas a importunar pessoas no estacionamento do hospital. A polícia não chegou nem a procurar ativamente por ele. Ele nunca foi encontrado. Segundo essa hipótese, Lídia, aquele dia, saindo do hospital, no estacionamento teria sido abordado por essa pessoa, que já estava há dias ali girando e assustando as pessoas. Ele poderia então ter convencido Lídia a dar uma carona para ele, ou talvez ameaçado ela e feito com que ela seguisse suas instruções por algum motivo, talvez com uma faca. Então ele a conduziu até o bosque, onde ele abusou dela, sempre sob ameaça. Terminado o abuso, ele se lançou sobre ela com toda a fúria, infligindo 29 facadas. Ele cobriu o corpo com um pedaço de papelão e se afastou, provavelmente em direção à estação de trem. Ou seja, ela teria sido uma vítima acaso de um predador sexual que estava já há dias procurando uma presa. E não dá para deixar de pensar que, se essa hipótese é correta, Lídia provavelmente não foi a primeira e é muito difícil que tenha sido a última. Bastava que o assassino tivesse realmente andado em direção à estação de trem e pegado um trem o mais rápido possível para o lugar mais distante possível. Talvez tendo ido se tornar um serial killer em algum outro lugar. Mas essa permanece até hoje apenas uma hipótese, porque o caso foi definitivamente arquivado depois do processo contra Stefano Binda. Eu pessoalmente acho bastante frustrante os resultados de mais de 30 anos de investigação nesse caso. Não posso dizer se é intencional ou não, mas eu concordo com as críticas feitas na época que o caso foi arquivado. As pessoas acreditavam que a polícia se focava muito em uma pista e acabam excluindo todas as outras possibilidades. Ou seja, eles se focavam em uma coisa por vez e eram coisas completamente opostas, e o resto se perdeu pelo caminho. E isso acabou levando a algumas pistas sendo deixadas de lado, porque eles não estavam focados naquilo no momento, e algumas acusações sendo feitas premeditadamente, porque eles estavam focados naquilo, naquele momento. Como, por exemplo, se eles tinham outros suspeitos que eles não tinham inocentado, mas também não tinham provado a culpa, quando foram encontradas as novas amostras de DNA, já em 2016, por que não comparar com aqueles suspeitos? Era uma pista que poderia ter sido seguida. E de certa maneira eles fizeram o oposto com Binda, estavam tão certos de que ele era o culpado que acabaram não conseguindo nem provar isso. Quiseram basear uma condenação em provas circunstanciais, porque não estavam procurando outra coisa, porque estavam certos de que ele era o culpado. Para não falar de outras coisas importantíssimas que não chegaram nem a ser investigadas, como, por exemplo, a polícia desistiu de procurar a cena original do crime. A polícia até hoje não sabe o local onde Lídia foi esfaqueada. E como eu disse antes, não dá para saber se tinha realmente alguém tentando dar pistas
pistas diferentes para despistar a polícia propositalmente, ou simplesmente foi assim que aconteceu. E agora, depois de tantos anos, de décadas já, parece que nós nunca teremos essas respostas. Mas a família de Lídia não quis que a história terminasse assim. E até hoje existe uma fundação com o nome Lídia Mack. Fundação essa fortemente desejada para a família, que trabalha ativamente nela até hoje. A fundação conseguiu construir um centro juvenil Lídia Mack, que se encontra na Uganda, na África. E na Itália, eles construíram um núcleo chamado Famílias em Movimento, que oferece ajuda a pais que perderam um filho, tentando transformar a dor da perda no desejo de fazer o bem. Essa fundação, mais do que uma homenagem a Lídia, talvez seja o tipo de trabalho que ela mesma teria chegado a realizar, se tivessem dado a ela a oportunidade. Infelizmente, em 2016, o pai de Lídia faleceu, mas a mãe dela, a irmã e o irmão mais novo continuam a lutar, dizendo acreditar ainda que a justiça pode ser feita. Obrigada.